Começa agora o Top 10. Top 10! Todas as semanas com os melhores, com os maiores, Com as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades! Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar! Vai começar! Vai começar! Sejam bem-vindos a mais um Top 10! Eu sou o Lorde Tato Tarkan e aqui do meu lado, o profissional Professor Mauri. Alô, cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que te traz conhecimento, cultura e risadas. Exatamente! E não se esqueça da nossa campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe e ajude a podosfera a crescer. E no Top 10 de hoje, Tato, é um Top 10 um pouco polêmico. Vamos falar de criadores notáveis que foram cancelados, que fizeram merda, que estragaram a sua obra com a sua vida pessoal. De fato, aqui a gente tem uma lista com criadores e criadoras que são geniais, que deixaram seu legado na música, nas artes plásticas, literatura, no cinema. Mas, tão incríveis quanto as suas obras são os fantasmas que pairam sobre suas biografias. Tem acusação de racismo, assédio sexual, assédio moral, pedofilia, transfobia, homofobia, negacionismo e, assim, por mais fantástica que a obra seja, a atrocidade dá aquela pesada pro outro lado. E aí fica aquela dúvida, né? A gente cancela suas obras, separa o criador da criatura? Então como é que fica essa questão? Porque às vezes você gosta da obra daquela pessoa. Então, assim, na verdade, é um top 10 culpas de consumo cultural. Porque você assiste se sentindo meio culpado. E se você não sabia que essa pessoa fez isso, você vai ouvir o top 10 e vai falar, puta, agora eu não vou mais assistir esse tipo de filme. Mas qual é o critério para a classificação desse top 10, seu Tato? A classificação desse top 10, vou me sentir culpado de consumir esse filme depois, foi feita com base no tamanho da repercussão sobre as polêmicas em torno desses grandes criadores. E vale trazer aqui também menções desonrosas nesse caso, coisas que chamaram atenção, porque, não entraram na lista, mas são criadores, criativos, artistas que estragaram por conta do seu comportamento na vida pessoal. A gente tem o exemplo recente da Carol Conká no Big Brother, que acabou meio que destruindo a sua imagem de artista engajada por causa das suas atitudes dentro da casa. Que ela era violenta com as pessoas, E aí, isso estragou a brincadeira. O Sérgio Reis. Negacionista, Tem um histórico de músico, mas gigantesco. E aí, negacionista, antivacina, incitou manifestação antidemocrática, aí fica difícil. O Roman Polanski, diretor genial, mas foi acusado de estupro. Até o Stanley Kubrick foi acusado de torturar psicologicamente a atriz Shelley Duvall durante o filme O Iluminado. Pra colocar ela na atmosfera do papel. Hoje a gente chamaria de assédio moral, No mínimo, E é que naquela época não tinha esse nome ainda, Assim, por aí vai. Tem muito artista que fez as suas merdas e aí dá uma estragadinha na obra ou estraga completamente a obra. Então, se prepara. Faça a sua lista que começou. Top 10. Décima colocação, abrindo o top 10, senhoras e senhores, J.K. Rowling. Professor Mauri. Eu adoro o repórter. Eu tô, inclusive, agora gravando esse top 10 com uma camiseta da Grifinória. É que é a sua escola? Sua não. Classe? Como chama isso? Dentro da história? Tá bom, Mauri, tá bom. Porque eu não fico escolhendo o meu lado dentro de Hogwarts. Não, mas como que escolhe isso? Eu não lembro qual é isso. Como é classificado isso dentro da história? É uma das 4 casas de Hogwarts, Mauri. Tá certo. Mas estamos falando aqui, não de Grifinória, mas sim da criadora de Harry Potter, que tem passado uns apertos aí com cancelamento. E não é à toa, hein? Já que J.K. Rowling fez declarações polêmicas, principalmente sobre pessoas trans.
e não foi só uma vez. Tudo começou em 2020, quando a Rowling publicou um dos livros fora do universo de Harry Potter chamado Trouble Blood. E a narrativa conta a história de um homem cisgênero que se veste de mulher para enganá-las. E ao receber as críticas, a escritora tentou se defender e alegou ter se baseado nos assassinos Jerry Brudos e Russell Williams, que roubavam as roupas femininas de suas vítimas. E a tentativa de mostrar o próprio lado não deu muito certo, e pouco tempo depois que a sinopse foi divulgada, a hashtag RIP.JK.Rowling, né? Rest in peace, né? Quer dizer, vai com Deus. É quase isso, né? Descansa em paz. Descansa em paz, descansa em paz. Era uma das hashtags mais utilizadas no Twitter. E ainda em 2021 ela criou polêmica quando escreveu em seu Twitter sobre um artigo que usava expressão, e aí entre aspas, pessoas que menstruam, sem usar a palavra mulheres. E ela desconsiderou as mulheres trans. E aí, após receber diversos ataques por conta da publicação, ela se explicou dizendo, abre aspas, eu conheço e amo pessoas trans, fecha aspas. Eu tenho até um amigo que é. Só faltou falar isso. Tem até um amigo que é. E ela também disse que tem empatia por pessoas trans há décadas. E aquela velha frase, eu até tenho amigos. Então foi ficando chato. E apesar da tal simpatia da Rowling, ela criticou fortemente o uso de hormônios e cirurgias em jovens. Ela disse recentemente que recebeu tanta ameaça de ativistas trans que podia usar de papel de parede. Sabe uns negócios desse, assim? Desnecessário. É por aí. Mas os desconfortos com a autora seguem e tem a ver até, por exemplo, com a escolha de Johnny Depp pra viver o vilão ali em Animais Fantásticos e Onde Habitam. O ator tinha acabado de ser acusado pela ex-mulher de violência doméstica. Inclusive, o julgamento está ocorrendo no momento que nós estamos gravando esse episódio, pra vocês terem uma ideia. Depois de 2 filmes, ele foi demitido da produção e o outro ator acabou assumindo o personagem. E ela meio que defendeu o Johnny Depp no Twitter e tal. E ela tem toda uma história de violência doméstica também, ou seja, que ficou super estranho. E assim, a Rowling anda tão cancelada, mas tão cancelada, que no especial de 20 anos da saga Harry Potter, que foi transmitido pela HBO Max, aí tá disponível, tinha praticamente todo mundo da produção do filme e ela não foi nem convidada, assim. Se apareceu alguma coisa dela, eu nem me lembro de ter aparecido, mas se apareceu foi uma filmagem tipo antiga, sabe? A ausência dela não foi nem justificada pelo streaming. Mas assim, o que os rumores dizem é que as polêmicas na qual ela se envolveu são motivo de não terem convidado ela pra festa. O fato é que é impossível negar a grandiosidade da saga Harry Potter, mas é difícil não ficar chateado com algumas opiniões da sua criadora sobre pessoas trans. 9. Nona colocação, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, que está na infância de todo brasileiro, né? Professor Mauri. E assim, já faz 73 anos que Monteiro Lobato morreu, mas o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo continua polêmico. E Monteiro Lobato sempre deu pano pra manga, viu? Porque, por exemplo, você sabia que foi Lobato quem acendeu a pólvora dos modernistas para eles organizarem a Semana de Arte de 22? Foi assim, ó, ele criticou duramente as obras de Anitta Malfatti, ela ficou arrasada, falou, puta, o Monteiro Lobato também criticando, e demorou anos pra se recuperar do bloqueio artístico que ele criou nela por conta dessa violência absurda, né? E aí os modernistas não deixaram barato, né? Ela ficou anos sem produzir e eles foram pra cima do Lobato, foi uma porrada intelectual que culminou a semana de 22. A gente fez inclusive um episódio do Eu Não Acredito, outro podcast da Rede Geek, onde a gente fala, né, justamente sobre a semana de 22. É um podcast fenomenal de história e você pode ouvir um pouquinho mais sobre isso lá. Essa história, inclusive, a gente conta lá mais aprofundadamente. E já deu pra sacar, né, qual que é o perfil do cara, né? E é claro, ele merece o mérito de ter feito uma revolução na literatura infantil brasileira. Quem não conhece as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Mas o problema são algumas expressões, algumas palavras que ele direciona principalmente para pessoas negras. E eram expressões, assim, bem racistas. Tanto que em 2010, o livro Caçadas de Pedrinho, que foi lançado em 1933, foi denunciado pelo Conselho Nacional de Educação por conta do seu teor racista. E a história é que no livro, né, a tia Anastácia é comparada com animais, como macaco, urubu. E depois disso, né, o Supremo Tribunal Federal chegou a receber pedidos para que o livro fosse retirado das listas de leitura escolar obrigatória. E por conta da polêmica, algumas edições passaram a contar com notas explicativas discutindo a questão. E eu acho que isso é extremamente importante. Em 2010, foram reveladas diversas cartas de que o Monteiro Lobato
Lobato fazia elogio à Ku Klux Klan, que é uma seita supremacista branca que assassinava negros e judeus nos Estados Unidos. E vale destacar que Lobato foi um dos membros da Sociedade Eugênica de São Paulo, hein? E como se não bastasse esse histórico vergonhoso, o Lobato ainda era misógino. Quando foi relançado em 2008 o seu romance Presidente Negro, ou O Choque das Raças, que é de 1926, né? Impressionou os leitores contemporâneos pelo racismo e a misoginia aparentes no texto. Em 2021, o seu primeiro livro infantil, A Menina do Narizinho Arrebitado, fez 100 anos. 2 anos antes, o livro entrou em domínio público. E aí, com o aniversário, as editoras publicaram uma série de reedição com exclusão dos termos racistas. E faz total sentido, né? Até a própria bisneta do Lobato, né? A Cléa Monteiro Lobato, ela decidiu relançar clássicos sem os trechos polêmicos, né? E faz sentido, né? A gente não tem que perpetuar esse tipo de informação. E é super difícil cancelar o Lobato. Primeiro que é difícil cancelar de fato, né? No contexto atual da palavra cancelamento, porque ele tá morto, né? Isso então isso já complica a questão do seu cancelamento. Mas a obra literária infantil dele é muito genial mesmo. Tem um trabalho muito bacana. Talvez seja, sei lá, o caso de excluir trechos racistas, misóginos. É uma peneira aí, a gente faz uma reedição e vai falar, olha, o resto do trabalho é legal, eu não sei. Até porque é difícil imaginar uma infância sem os personagens do sítio. 8. Na 8ª colocação, Orson Scott Card. Eu gosto do filme. Estamos falando aqui de Ender's Game. O filme filmão. O filme é da hora. O livro tem uma série gigantesca de fãs de ficção científica. Aqui no Brasil é conhecido como O Jogo do Exterminador. Né? É isso aí. E é a série de livros de ficção científica favorita de uma galera. É isso aí. Pra quem gosta de ficção científica, né? É justamente obra de ficção científica feita aí nos anos 80, que conta a história do brilhante Ender, que com apenas 6 anos é levado para uma estação espacial para ser treinado e comandar as forças da Terra na última investida contra uma espécie alienígena invasora que atacou o nosso planeta 2 vezes. E tem plot twist pra todo lado, um clímax imprevisível, emocionante. E não é à toa que Scott Card recebeu os maiores prêmios da ficção científica, Hugo e Nebula. E a sua sequência, O Orador dos Mortos, também recebeu o mesmo reconhecimento. O cara é um gênio da ficção científica, mas também é um fundamentalista mórmon ferrenho, opositor dos direitos LGBTQI+. Ele já disparou mais de uma vez declaração homofóbica pra lá e pra cá. Já foi à mídia pra atacar decisões judiciais sobre a legalização do casamento gay. E por aí vai. E por isso, né, que muitos fãs de Ender's Game entraram em choque ao ouvir essas declarações, né? É difícil, né? Como alguém faz uma obra tão legal, trabalha com ficção, Não, né? E a obra do cara exalta a diversidade, fala sobre personagens de diferentes grupos étnicos, costumes e origens, todos sempre tratados com complexidade, dignidade, até mesmo os alienígenas insectoides, né, que se comunicam por meio de hormônios. Eles mesmos têm empatia e até no filme, de certa forma, isso foi retratado, mas na vida real, não. Aí não pode. Aí não. Não. Os insetos da ficção podem, mas os seres humanos da real, não. Não pode. Até em 2013, né, quando o filme Ender's Game, o jogo do Exterminador, foi lançado, os produtores do filme tiveram muito trabalho com a campanha de cancelamento em torno desse lançamento, justamente pela postura do autor da história. Ele chegou a pedir uma trégua pra lançar o filme, né, mas é difícil se apagar um histórico polêmico de alguém que faz parte da Organização Nacional pelo Casamento e lutou pra banir o casamento gay do estado da Califórnia e do seu estado natal, Carolina do Norte. Orson Scott Card é um autor genial de ficção científica, mas também é um anti-gay fundamentalista que fica bem difícil de engolir. 7. Na 7ª colocação, HP Lovecraft. Velho. Como que pode, né, mano? Como que pode? O Howard Phillips Lovecraft é mais um racista pro time, viu? Porque, vamos lá, é fundamental pro terror na literatura. Ele nasceu em 1890, cresceu em meio à burguesia protestante e puritana de Rhode Island, e o ambiente conservador teria sido responsável por incutir na cabeça do Lovecraft o racismo, que ficou ainda maior quando ele se mudou pra Nova York. A convivência com tantas pessoas diferentes despertou
despertou dentro dele, abre aspas, uma autêntica neurose racial, fecha aspas. Que quem escreveu isso foi o francês Michel Houellebecq, que estudou a vida do Lovecraft. O Lovecraft, ele tinha ódio, tinha repulsa, tinha medo de pessoas negras, e conviver com ela nas ruas, nos parques, nos metrô, apertado, nas filas pra procurar um emprego, era uma situação de tortura pro cara. E o autor, né, de O Chamado de Cthulhu e O Sussurro das Trevas, deixou registrado o seu racismo em diferentes cartas endereçadas à sua tia. E vou ser bem honesto pra vocês, viu? As cartas são bem difíceis de ler. Assim, em algumas delas, ele chega a flertar com o nazismo e a ideia de o homem puro ariano. Segundo, né, o francês que estudou a vida do Lovecraft, ele se sentia atormentado por tudo que era diferente dele mesmo. E aí, isso foi transposto para uma literatura onde indivíduos muito parecidos com ele são sempre colocados como vítimas. E o francês ainda explica que quase sempre a vítima é um professor universitário anglo-saxão, culto, reservado, bem educado, e mais propriamente alguém como ele de fato, quanto aos carrascos, aos servos dos cultos inomináveis, que quase sempre são pessoas negras. Então no final é isso, né? O Lovecraft não teve muito love pela humanidade, a não ser pela humanidade que se parece só com ele. Uma recomendação de Lovecraft é a série Lovecraft Country, que pega esse espírito Lovecraftiano, mas coloca num contexto completamente diferente. É muito legal. Infelizmente tem só uma temporada e a HBO cancelou. Eu não consigo entender por quê, que é uma das melhores coisas que eu já assisti de Lovecraft. E não é dele, ó. 6. Na sexta colocação, Alfred Hitchcock. Aí complica. Estamos falando aqui do gênio do cinema nascido em 1899 e que dirigiu Os Pássaros, mas que também tem aqui seu lado sombrio. O filme lançado em 1963, né, que foi sucesso de bilheteria, foi estrelado por Tippi Hedren, que na época tinha 33 anos, e foi um dos primeiros trabalhos da atriz, e ela passou poucas e boas com Hitchcock. Porque poucas e boas é uma expressão, né? Porque a história é a seguinte, a Hedren foi descoberta pelo Hitchcock em 1961, quando era uma garota propaganda de bebidas. Os dois marcaram uma reunião para conversar sobre o trabalho do diretor. O Hitchcock manipulou a menina e fez com que ela assinasse um contrato de 7 anos. E ela ganhou o papel de protagonista em Os Pássaros, mas não podia imaginar o que estava por vir. Já no começo das gravações, a atriz começou a se sentir desconfortável e triste. Hitchcock não deixava a moça descansar. Seu tempo livre era uma tarde por semana e só uma tarde por semana. E logo começaram as torturas psicológicas, já que o diretor disse que se ela desistisse das filmagens, seria o fim de sua carreira. Fora os assédios, Hedren conta que Hitchcock insistia para que ela o tocasse. Numa ocasião, dentro de uma limusine, tentou beijar a jovem à força. No set de filmagem, os abusos continuavam. Sabe aquela cena mais famosa do filme? Aquela que a protagonista é atacada por corvos? Ela realmente foi atacada sem saber o que ia acontecer. Ou seja, agora você vai ficar aí parada, vamos lá, gravando, 3, 2, 1, solta os corvos, a roupa de comida de corvo tá na roupa, né? Tá lá. Cara, imagina o desespero. Não, e o Hitchcock tinha dito que a cena ia ser filmada com pássaros mecânicos, mas quando ela chegou no set, eram animais reais. A cena foi tão violenta que um corvo arrancou um pedaço da bochecha da atriz e outra bicada quase atingiu seu olho. E detalhe, hein? A primeira cena foi regravada 5 vezes. Terminou com a atriz chorando com seu rosto ensanguentado. O médico de prontidão no set chegou a questionar o diretor: você tá querendo matá-la? E a atriz seguiu suportando os abusos durante um bom tempo. No segundo filme, Marnie, lançado em 1964, ela se revoltou e disse que ele não era o seu dono. E segundo a atriz, ele respondeu: sou sim, tenho contrato. Ele era tão maluco pela atriz que chegou a pagar para que outros cineastas não a escalassem para os seus papéis. O nível de revolta de Hedren foi tanto que numa entrevista ela chegou a chamar o diretor de porco gordo. Em 1979, durante uma homenagem ao diretor, a atriz afirmou, abre aspas, eu tenho sido capaz de separar os dois, o homem e o artista. O que ele deu à indústria cinematográfica nunca pode ser tirado dele, mas por outro lado, há aquele lado escuro que foi realmente horrível. Fecha aspas. Pesada essa história. 5. Quinta
colocação, Naomi Wolf. E quando você descobre que uma das suas autoras preferidas é negacionista, conspiracionista e antivacina? Nossa senhora, velho. É difícil, viu? Foda. Nesse momento, a frase, né? A ignorância é uma bênção, ignorância. né? Faz sentido mesmo. E essa decepção foi o sentimento das leitoras e leitores de Naomi Wolf, que é uma autora norte-americana do Mito da Beleza, um dos livros feministas mais significativos dos últimos 30 anos. Em síntese, o livro, lançado em 1990, questiona os padrões de beleza e fundamenta todo esse movimento body positive sobre a aceitação dos mais diversos tipos de corpos, toda aquela discussão que a gente trouxe no Eu Não Acredito Gordofobia, que aliás tá bem legal, vale a pena, o link tá aqui no post também pra você ver. Então, bem, voltando, a questão é, O Mito da Beleza é um livro muito importante. Aí chegou a pandemia e a Naomi começou a mostrar as garrinhas negacionistas. Ela é do tipo de povo que gosta de, sei lá, acreditar na história do chip da vacina. Né? Tipo, nesse nível. Tipo, o Bill Gates colocou chip dentro das vacinas, sabe? Meu Deus. E ela começou se posicionando contra o isolamento social, contra o uso das máscaras. Foi se aprofundando até cair na Fox News. Nossa. Que a gente sabe que a Fox News, assim, é um buraco lá fora, né? E no final ela disse, na entrevista à Fox News, né, que a pandemia seria um disfarce para as autoridades instaurarem regimes autoritários. Que isso, cara. E depois tweetou, postou vídeo com teoria da conspiração sobre pandemia, dizendo que a nanotecnologia usada em vacina contra a Covid seria, na verdade, uma forma das empresas coletarem dados das pessoas. Celular não. Tá Todo mundo tá de boas usando celular, mas a gente precisa colocar nanotecnologia nas vacinas, é isso aí. O Twitter e o YouTube chegaram a banir as publicações, mas a decepção dos seus leitores já estava instaurada, não tinha jeito. E aí, o negacionismo da autora fez com que debates antigos sobre a consistência dos dados que aparecem em seus livros voltassem à tona. Ela é acusada de distorcer, de exagerar algumas informações e tudo mais. E aí, assim, ninguém sabe de onde a Naomi tirou as estatísticas sobre anorexia nos Estados Unidos que estão no livro. Depois ela tinha até tirado os dados, acabou se tornando um questionamento frequente nos seus trabalhos, aí atraiu críticas por pesquisas desleixadas, informações exageradas, e o negócio foi escalonando, porque, cara, como que você vai pegar uma obra que tá influenciando movimentos super positivos, só que ao mesmo tempo a autora tá falando que tem nanotecnologia com um microchip dentro das vacinas? E uma entrevista que ela deu à BBC em 2019, 2 semanas antes do novo livro ser lançado, o apresentador e historiador do programa apontou um erro grave na edição, que ela havia interpretado um termo de maneira incorreta. Isso mudava o significado de tudo. A sua editora imediatamente recolheu os 35 mil exemplares a 5 dias do lançamento. E aí fica o questionamento, tipo, o Mito da Beleza, ele continua sendo uma referência? Tipo, é recomendável ler ou não? E aí, né? Como separar a criação maravilhosa do criador sem noção antivacina? 4. Quarta colocação, Pablo Picasso. Ah, esse a galera já tava esperando. Se bem que muita gente não sabe da história do Picasso, viu? A gente tá saindo do cinema, da literatura e tá indo aí pro mundo das artes plásticas. Vamos falar aqui daquele criador notável, Pablo Picasso. A gente tá falando aqui do autor de Guernica, né? Aquela tela monumental que a gente estuda no ensino médio e que irritou o Hitler. Como que um cara que irritou o Hitler pode ser cancelado, né? Dizem que Hitler foi visitar o ateliê do pintor na França. Quando viu a obra, né, ele perguntou, foi o senhor que fez isso? E o Picasso respondeu? Não, foram vocês. Cara, agressivaço. E a tela mostra o horror em um bombardeio nazista na cidade de Guernica em 1937, durante a Guerra Civil Espanhola. Esse é o Pablo Picasso, o gênio das artes plásticas, que deu uma alfinetada no Hitler, que criou estilos, que explorou novas possibilidades das artes plásticas, que é um símbolo das artes plásticas, mas que também não é flor que se cheire do ponto de vista moral, né? Pois é. Segundo um crítico e historiador, Frederico Moraes, Picasso destruiu todas as mulheres que passaram por sua vida. Ou elas se suicidaram ou entraram em crises depressivas. Foram 8 entre esposas e amantes, e delas nasceram 4 filhos. E olha o que o historiador diz, abre aspas, era a gulodice criativa e sexual em pessoa, um ginasta que trepava e pintava, trepava
pintava e esculpia, fecha aspas. No livro Picasso, My Grandfather, escrito por sua neta Marina Picasso, a autora conta que o artista tratava as mulheres, né, suas musas, entre muitas aspas, de maneira deplorável. Vale até citar aqui um trecho, né? Abre aspas. Ele as submeteu à sua sexualidade animal, as domou, as embrulhou, as ingeriu e as esmagou em sua tela. Depois de ter passado muitas noites extraindo sua essência, uma vez que foram sangradas, ele iria se livrar delas. Fecha aspas. E depois de saber tudo isso, é difícil olhar para as obras do Picasso sem considerar o sofrimento das mulheres que estavam à volta dele, que serviram de inspiração para ele. Como é lidar com a obra de um cara abusivo desse? 3. Na terceira colocação, Marion Zimmer Bradley. Ai. Pra quem não conhece, né, Marion Zimmer é uma autora de livros de fantasia e ficção, né? Eu amo a obra da Marion Zimmer Bradley. Ela é muito conhecida por conta das Brumas de Avalon, mas também tem a série Darkover, que eu adoro, mas elas são completamente desconhecidas aqui no Brasil. E o curioso, né, é que a Marion Zimmer, ela sempre foi defensora dos direitos das mulheres e um dos principais nomes na representação feminina, na ficção científica, na fantasia, e toda a questão da representação da força feminina dentro das suas obras e das personagens femininas tendo importância nas obras e não estando por escanteio, e também por apoiar e praticar pedofilia. Sim, estamos falando de praticar pedofilia. É muito foda você ver um autor que, nesse caso, eu admiro muito, gosto da autora, mas em 2014 veio à tona as histórias, a sua fama já era conhecida, né, nos bastidores literários, mas, assim, antes que eu me perca, tá, de verdade, só porque é chocante, sempre foi chocante pra mim. A história era a seguinte: a Marion era casada com Walter Brim, que é um ex-autor expert em numismática, né, o estudo de moedas, células, medalhas, inclusive também tem um Eu Não Acredito sobre numismática, que também é super legal, o link também tá aqui no post. Mas curte a história, tá? O Walter Brim era o cara da numismática nos Estados Unidos entre a década de 50 e 90. O cara publicou 40 livros sobre o assunto, e entre eles uma enciclopédia sobre o tema que é usada até hoje. O Walter Brim também era autor de ficção científica, e foi pelo interesse comum que ele conheceu Marion Zimmer. Acontece que a carreira de Brim nesse gênero não foi pra frente, justamente por conta das acusações de abuso sexual infantil. E aí, com todas as histórias dos abusos, os leitores foram abandonando os seus textos. E em 1954, inclusive, ele foi levado ao tribunal pela primeira vez, foi julgado e culpado em processo criminal de abuso sexual infantil quando trabalhava em uma empresa de moedas. Absurdo, né? Outras acusações percorreram sua trajetória. Quem gostava do autor dizia que seu estilo hippie era incompreendido. A Marion Zimmer Bradley também gostava do estilo de vida sem regras. Eles se casaram em 1964 e seguiram realizando as mais diversas experiências sexuais. E hoje se sabe que a Marion se casou com Brim sabendo de suas condenações anteriores. E ela sabia das tendências pedófilas do marido com foco nos meninos, e não só sabia, como buscava o mesmo, só que com meninas. Então, se casar com Brim também foi estratégico. O parceiro não limitaria ou condenaria suas preferências sexuais, homoafetivas e pedófilas. E aí as pessoas que conviviam no mesmo círculo dos dois estranharam o relacionamento, porque Marion já tinha se afirmado lésbica, o Walter Brim gostava tanto da ideia de pedofilia com meninos que fazia parte de uma associação, a North American Man Boy Love Associations, que na tradução é uma associação que tenta desmistificar o amor entre homens e menores de idade. Absurdo. E a situação vai ficando cada vez mais complicada. A própria filha do casal, a Moira Greenland, conta que os pais sempre conseguiram se safar do cancelamento dos processos judiciais devido ao dinheiro e à influência que tinham. E era o auge da revolução sexual, os dois eram vistos como intelectuais na vanguarda, a casa onde eles moravam era considerada uma comunidade livre, aberta a todos. A Moira só foi a público falar da mãe depois que ela morreu. O seu irmão, o Mark Grayland, depois de muita pressão midiática, também contou que sofreu abuso sexual na mão do pai. E aparentemente a mãe fazia a vista grossa disso tudo, sabe? E assim, a situação é complicadíssima e é muito difícil separar a autora de livros fantásticos
fantásticos, de personagens tão encantadores e às vezes realmente de pensamentos filosóficos tão diferentes dessa merda. 2. Na segunda colocação, Michael Jackson. Desculpa, o melhor que eu consigo fazer É, mano. Estamos falando aqui do rei do pop. Estamos falando do cara que tem o disco mais vendido da história. o inventor do videoclipe. O cara que fez o Moonwalk. O cara que venceu 13 prêmios Grammy, 750 milhões de discos vendidos e também acusado de pedofilia. Faz 13 anos que o Michael Jackson morreu, né? Ele se foi no dia 25 de julho de 2009 e até hoje é difícil não associar a imagem do Michael às denúncias que ele recebeu por ter abusado de crianças em sua excêntrica residência em Neverland. Pra quem não conhece, né, Neverland, basta fazer uma busca no Google, você vai ver as imagens, né? Michael tinha simplesmente um parque de diversões no jardim de casa, né? Que criança que via aquilo não queria conhecer Neverland? E as histórias das denúncias, né, com Neverland começaram em 1993. O Michael estava ocupado com a sua turnê do disco Dangerous, né, com aquela música Black or White, né, que é uma baita música, inclusive, e aí explodiu a bomba. O pai de Jordan Chandler, um garoto de 13 anos, afirmava que o cantor tinha molestado seu filho em Neverland. O Michael negou com todas as forças as acusações na televisão americana, fez um acordo judicial de 22 milhões de dólares com a família de Chandler para tentar encerrar aquela polêmica. Mas ele não conseguiu, porque nos próximos anos chegaram mais denúncias de pedofilia e isso tudo contribuiu para colocar a carreira do rei do pop numa berlinda. E não é à toa que o álbum, né, Black or White, vendeu só 7 milhões de álbuns nos Estados Unidos. Parece muito, né, mas na época era pouco pro Michael Jackson. O Thriller de 1982, até hoje, o disco mais vendido do mundo, foram 100 milhões de cópias. E, assim, a história toda é muito complicada. Eu admito que eu não tive nem coragem de ver o documentário. Você viu o documentário, Maurício? Nossa, o documentário feito pela HBO, cara, É. assiste sim, é assim, pesadíssimo, é muito complicado. Em todos os julgamentos do Michael, né, nunca chegaram a condenar ele, mas você vê os depoimentos, cara, é impressionante. É muito difícil você não ficar mexido com aquelas histórias, com as pessoas que estão dizendo que sofreram um abuso por ele. E é muito complicado porque muito se sabe também de que o Michael também sofreu muita violência em casa, também sofreu violência do pai, assim, é uma história muito complicada, muito complexa, e como juntar tudo isso e dividir a obra do Michael Jackson com essas acusações e chegar às suas próprias conclusões, né? Porque não teve condenação. Então fica muito complicado. Fica aí, né, o questionamento. Michael era realmente um pedófilo ou era uma eterna criança vivendo em Neverland com outras crianças? Né? Talvez o tempo nos conte o que de fato aconteceu naqueles jardins. Recapitulando. Pra você chocar, Alex, quantas pessoas fantásticas que foram canceladas. E aí você fica sentindo, nossa, que obra, né? E aí até se esqueceu de onde começamos. Vamos com Recapitulando. 10. Na 10ª colocação, J.K. Rowling com Harry Potter e transfóbica. 9. Na 9ª colocação, Monteiro Lobato, um gênio literário racista. 8. Na 8ª colocação, Orson Scott Card, que manja tudo da ficção científica, mas é contra o casamento gay, pelo amor de Deus. 7. Na 7ª colocação, H.P. Lovecraft, E seu racismo. gênio do terror racista. 6. Na 6ª colocação, Alfred Hitchcock, gênio do cinema, abusador. 5. Na 5ª colocação, Naomi Wolf, a autora que mudou o conceito de várias coisas no mundo, mas que ao mesmo tempo acredita no microchip dentro das vacinas e vai falar merda na Fox News. 4. Na 4ª colocação, Pablo Picasso, o artista plástico que é abusador. 3. Na 3ª colocação, Marion Zimmer Bradley. Toda sua obra fantástica, mas com histórico de pedofilia.
2. Na segunda colocação, Michael Jackson, o rei do pop. O rei das polêmicas. E na primeira colocação, vamos com Woody Allen. O cara é triste demais, o Woody Allen. Esse aqui é triste que dói. É. Esse é triste que dói. O célebre diretor completa 87 anos, agora em 2022. Dirigiu 52 filmes, já ganhou 144 prêmios, fora as 226 nomeações, as mais consagradas premiações da história da indústria cinematográfica. Tem Manhattan, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, Meia-Noite em Paris, Match Point, só filmaço. Mas o Woody Allen, apesar de ser ganhador de 4 Oscars, é o criador notável mais mencionado quando o assunto é cancelamento. E é por isso que ele tá no top 1 dessa lista. E não é à toa não, hein? Não é à toa não, porque estamos falando de uma trajetória que está associada a casos de abusos sexuais dentro da própria casa. Vamos à história aqui. O Woody Allen tinha um relacionamento de 12 anos com a atriz Mia Farrow. Mia já tinha uma filha adotiva, Sun-Yi, e os dois decidiram adotar outra criança, Dylan Farrow. Tudo ia bem até que Mia começou a desconfiar que Woody Allen estava tendo um caso com a sua primeira filha adotiva. A Mia teria descoberto o relacionamento ao encontrar fotos sensuais da filha em casa. O diretor então decidiu assumir a relação com Sun-Yi. Na época, ela tinha 21 anos. Cara, que absurdo. E ela continua sendo sua esposa atualmente. E eles têm 35 anos de diferença. E mais tarde, a outra filha, né, Dylan Farrow, também foi a público para relatar que Woody Allen, o seu pai adotivo, também a abusou sexualmente quando ela tinha 7 anos. E o relato que Dylan concedeu ao New York Times sobre o abuso é bem impactante. Assim, é impactante demais, gente. Então ficou aviso de gatilho aí caso alguém procure pra ler, porque é pesado. O diretor, né, o Woody Allen, negou as acusações, mas a sua reputação ficou manchada com a repercussão do caso. O Woody Allen teve contratos cancelados, passou por um período de dificuldades para conseguir financiamento para os filmes. Várias atrizes de Hollywood se comprometeram a não trabalhar mais com o cineasta em forma de protesto. As denúncias contra o Woody Allen são da época do movimento Me Too, quando o produtor Harvey Weinstein foi acusado por dezenas de mulheres por conta do abuso sexual e estupro. A questão foi a seguinte: o negócio foi escalonando, e apesar do trabalho artístico do Woody Allen, do seu trabalho iconoclasta, de todo o seu talento, fica impossível não estranhar, não se chocar com as histórias de abuso, com as histórias de assédio e até mesmo o casamento dele com a filha adotiva da sua ex-esposa. Não, vale até aqui um comentário, né? Um abre aspas aqui pra Dylan, né? Que é a outra filha, comentando, né? Eu não sinto como se tivesse um pai. Não existe um grupo de apoio pra pessoas cujas irmãs se casam com seus pais. Será que Woody Allen virou meu cunhado? Ou minha irmã virou minha madrasta? Só rindo mesmo. Não é piada, o negócio é sério. E imagina como isso mexe com a cabeça de uma pessoa. E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redgeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redgeek.com.br.